Você provavelmente já ouviu alguém mais velho dizer: na minha época era diferente, as coisas não eram esse absurdo de hoje, não tinha essa bagunça. Muitos gostam de idealizar o passado. Nesse vídeo, eu irei mostrar os absurdos dos anos 80, pois tudo faz parte de uma grande agenda dessa mídia podre, para o processo da destruição moral e intelectual. E tudo foi bem arquitetado. Até hoje tem pessoas que viveram essa época e acreditam que era um tempo inocente, uma época de ouro, e nem sequer perceberam da semente do caos que foi implantada. O que você verá aqui não é apenas uma lista de programas bizarros e atitudes ridículas que passavam em horário nobre. É um raio-x da ideologia que estava sendo construída dentro da sua casa, enquanto você achava que estava apenas assistindo TV. A erotização de crianças, o humor baseado em preconceitos, a alienação mascarada de diversão e a manipulação política descarada, tudo isso fazia parte de algo maior. A decadência moral, a desinformação e a cultura do ridículo foi promovida de forma planejada. E tudo isso não faz parte de coisas da época, mas sim parte de um projeto ideológico maior, um plano para transformar o povo em massa obediente, burra e manipulável. Prepare-se, porque hoje vamos explorar os absurdos da TV brasileira dos anos 80 e como ela ajudou a construir a sociedade decadente que vemos hoje. E você vai perceber que nada disso foi por acaso. O primeiro ponto forte dos anos 80 era a infantilização e erotização precoce. Vamos começar com algo que talvez você tenha visto, mas nunca parou para refletir. Programas como o Show da Xuxa, Clube da Criança e até mesmo o Bozo eram voltados para crianças, mas ao invés de ensinar valores ou estimular a imaginação, estavam mais preocupados em erotizar e infantizar a audiência. Xuxa, com suas roupas curtas e danças sexuais, criava uma atmosfera estranha, misturando inocência com apelo sexual. Isso aqui é para uma boca de responsabilidade, não é qualquer boquinha. A Vanessa, né? Não a nossa Vanessinha, a Vanessa gordinha, nunca conseguiria chupar esse pirulito todo. A boquinha que ela tem, né? Não, tem que ser uma boca, assim, de responsabilidade, entendeu? Meu Deus. E o pior, isso passava em rede nacional ao vivo, com milhares de crianças assistindo. Nessa época, era muito mais comum do que hoje ver meninas de 12, 13 anos já grávidas. Os programas infantis eram palco de erotização. Yes, yes, yes. I love. Come on, baby. Love Shoe. Xuxa's new love. Please, 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 please. Meu Deus. Em um episódio em que os Simpsons vêm para o Brasil, quando Bart liga a televisão, mostra realmente o quão absurdo era os programas infantis no Brasil, de como tudo era sexualizado. Bart, o que está assistindo? É pra crianças. A própria rainha dos baixinhos havia feito um filme polêmico e também dançava nua nos carnaval. E a sua concorrente Mara Maravilha não ficava nem um pouco atrás. Você disse que as crianças que assistem o programa pediram para você tirar a roupa na revista também. É Exatamente. Mesmo? Como é que foi isso? Eles me incentivavam, né? Eles ficavam assim, você vai ou não vai sair? Quando é que a gente vai te conhecer todinha, né? Como é que é, Mara? Quando é que a gente vai te conhecer todinha, Eles né? perguntavam quando é? Ai, meu pai falou que pra você fazer logo, né? Meu pai, né? Também. Sei. Que idade tem esses menininhos? Sei lá, meu programa vai de 2 aninhos a... sei lá. Mas tinha menino de 2 aninhos já pedindo isso? Quer te conhecer todinha logo. Ai, não, neném. Com 2? Neném. Quer ver tudo. Petinho. Mamãe. 2. O humor grotesco e os preconceitos injustificados. Agora, se você acha que os anos 80 eram apenas programas infantis questionáveis, você se engana. Vamos falar dos programas de humor da época, que mascaravam preconceito com risadas. Chacrinha, A Praça é Nossa, Cassino do Chacrinha. Esses programas não eram apenas para entreter, mas também para ridicularizar. Mulheres eram tratadas como objetos, negros e nordestinos como estereotipos grotescos. O humor estava no exagero, no preconceito, na humilhação. Esses programas não eram apenas para fazer rir, mas para moldar a percepção da sociedade. Se alguém risse de um negro ou nordestino,
estava sendo incentivado a fazer isso como normal. Eu tô fazendo uma adaptação aqui que esse carro não vai ferver nunca mais. Espero. Cadê o macaco, hein? Não sei lá onde é que você enfiou o macaco. Mas vocês são desorganizados, hein, rapaz? Cadê o macaco? Onde é que tá o macaco? Macaco tá aí? Tô. Mas macaco é a tua mãe. O pior é que o riso veio acompanhado da alienação, onde a verdadeira discussão política ou cultural era abafada. Nos Trapalhões, o Mussum, o único personagem negro, era visto como um preguiçoso, o vagabundo, o bêbado, e ele sempre era ridicularizado por ser negro. As tais piadas que o Léo Lins faz hoje não são nada comparado com o que a televisão brasileira fazia antigamente. Não existiam muitas pessoas negras na televisão. As poucas que tinham eram humilhadas, ridicularizadas. A banalização do racismo e do sexismo mascarado como piadas criava um espaço onde a sociedade aceitava de forma passiva a perpetuação dessas ideias arcaicas. E todos os programas de televisão dos anos 80 apelavam para a erotização. Nos Chacrinhas, Chacretes, nos Bolinhas, dançarinas seminuas. E tudo era para entreter com humor barato, com brincadeiras idiotas. Como dizia Steve Jobs, a televisão desliga o cérebro das pessoas. Esses programas não havia reflexão, não havia crítica, não havia nada que desenvolvesse o intelectual das pessoas. E a verdadeira cultura brasileira era substituída pelo show business. E nos anos 80, o cinema nacional era focado num tema específico, pornô chanchada. Filmes de drama com humor com cunho sexual. Era isso que era os anos 80. 3. A cultura da pobreza como espetáculo. O outro ponto fundamental foi a forma como a pobreza era retratada. Programas como Rock Santeiro, Sim a Moça, criaram um ambiente onde a miséria do Brasil foram transformadas em espetáculo, muitas vezes romantizando o sofrimento. Para quem acha que a romantização da pobreza surgiu agora, está enganado. Isso já vem desde os anos 80. E a mídia sempre vendeu para as pessoas que a favela é um lugar bom. E as novelas da época romantizavam a miséria como algo positivo. Nas novelas de maiores sucessos dos anos 80, quanto mais miserável o personagem fosse, mais heróico ele se tornava. Isso criava uma falsa sensação de que, ao manter-se nessa pobreza romântica, o povo estaria sendo digno de respeito. Esse tipo de narrativa não é só de entretenimento, ela tem uma função social. A romantização da pobreza serve para cobertar as reais causas da desigualdade social e para fazer com que os mais pobres se sintam bem com sua miséria. Isso é controle social disfarçado de solidariedade. 4. Censura e manipulação ideológica. Mesmo depois da ditadura, a censura ainda pairava sobre os programas de TV. A Globo, principal emissora da época, usava sua força para manipular a política e moldar as mentes dos brasileiros. Não se tratava apenas de não existir certos conteúdos. Havia uma escolha estratégica de como apresentar as notícias. O exemplo mais claro disso foi a cobertura das eleições de 1989 entre Collor e Lula. A forma como os debates foram editados, os momentos de fala de Lula cortados ou distorcidos, favoreceram Collor, mostrando que a manipulação da informação já era uma prática consolidada, assim como fizeram com o Dr. Enéas também e entre outros. Esse controle de informação não é uma coincidência. A mídia se tornou a principal ferramenta de controle das massas, distorcendo a realidade para manter a ordem estabelecida. Tudo fazia parte de um plano, de uma estratégia para destruir os valores morais e intelectuais. E tudo foi se agravando com o tempo. A TV dos anos 80 não foi apenas um reflexo de uma sociedade em transição, mas um instrumento de engenharia social. Ela ajudou a criar um povo que aceita o absurdo como normal, que ri do grotesco e que, em muitos casos, até vê a opressão como parte da diversão. Se você pensa que isso era apenas coisa da época, pense de novo. A agenda ideológica de controle e manipulação já estava forte nos anos 80. Ela começou muito mais cedo do que isso.
e ainda está em vigor. E reparem que cada vez que os anos passam, as coisas vão piorando. Nós vemos isso hoje, através das redes sociais, em reality shows, em campanhas políticas. E até hoje milhares de pessoas não percebem esses absurdos. Elas estão sempre assistindo, consumindo, rindo, enquanto o mundo ao redor delas está desmoronando. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para estar em paz é necessário buscar a verdade e se libertar desse sistema podre. Beleza, galera? Até um próximo vídeo. Quem puder, deixa o like, se inscreva aqui no canal e vejam esse vídeo que eu fiz alguns meses atrás sobre os anos 90, que teve uma mudança muito mais radical do que os anos 80. Beleza? Até um próximo vídeo.